Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bom que você está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Tadel presencial. E nessa noite, gravado. Nós não estamos fazendo a nossa transmissão online. Devido a um problema no YouTube, nós não estamos conseguindo transmitir online. Então, os amados irmãos que estão em casa, eles vão receber essa ministração posteriormente. Ok? Assim que terminar o Tadel, nós vamos disponibilizar, vai subir essa mensagem para o YouTube e os irmãos vão poder acompanhar essa primeira ministração de uma nova série de mensagens que nós estamos trazendo. Então nós queremos nessa noite começar uma nova série. Eu tenho certeza que vai ser muito boa, vai ser especial. E nós queremos começar a série chamada Kryptonita, ok? Kryptonita. E para nós mergulharmos nesse tema, eu quero passar para vocês agora um videozinho. Esse vídeo vai nos ajudar a entender um pouquinho a respeito dessa realidade, ok? Então preste atenção nesse vídeo, por favor. Velocidade excedida. Vocês confirmam a emergência? Velocidade excedida. Velocidade excedida. Altitude. Decolar. Decolar. Muito bem, muito bem. Glória a Deus. Pode ligar as luzes, por favor? Aleluia. Gostaram do videozinho? Será que a gente vai falar sobre o super-homem nesses dias? Será que a gente vai falar a respeito de história em quadrinhos? Será que a gente vai falar sobre a DC Comics? Será que a gente vai falar a respeito dessa realidade de heróis? Na verdade, isso tudo é apenas um pano de fundo, é um paralelo que nós queremos trazer para poder falar a respeito desse tema, que na verdade, quando nós analisamos essa história do super-homem e entendemos um pouquinho a respeito disso, nós percebemos paralelos que têm tudo a ver com a nossa história, com a nossa vida e que com certeza mexe com a gente. Então, o nosso objetivo é poder pegar isso como um paralelo
para realidades que nos importam como homens de Deus, como mulheres de Deus, como líderes de célula, como homens e mulheres responsáveis naquilo que Deus nos chamou a viver. Por quê? Porque não sei se você já imaginou alguma realidade dessas na sua vida. E eu queria que você pudesse, assim, de um certo modo, imaginar esse poder agora dentro de nós, dentro da sua vida, dentro da minha vida, um poder que a gente ainda não conhece, um poder que a gente ainda não desfrutou, que a gente ainda não imagina, que a gente não viu acontecer. Um poder que quando ele se manifesta faz com que o estádio inteiro ovacione, grite, aplauda, se emocione com aquilo que é demonstrado em termos de poder. E por que é importante a gente olhar para isso? Porque muitas vezes a nossa visão da vida cristã, ela é muito negativa. Às vezes a gente tem uma ideia de vida cristã que ela é um monte de não. A nossa, muitas vezes, maneira de olhar para a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com o Senhor, nossa vida cristã, a nossa vida diante do Senhor, diante das pessoas, às vezes é uma ideia assim resumida de não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer determinadas coisas, não pode fazer outras coisas que as pessoas fazem. E a gente quer, no nome de Jesus, ao longo dessa ministração e das ministrações que virão nas próximas semanas, a gente quer pensar um pouquinho diferente. A gente quer ver justamente ao contrário disso. A gente não quer ver uma realidade limitante, mas sim a gente quer descobrir o poder que nos foi dado, o poder que nos foi delegado e às vezes está sendo roubado da gente, que às vezes está sendo retirado da gente, sem que a gente perceba, e que está de algum modo drenando essa capacidade, drenando esse poder, tirando essa energia toda, roubando algo que nos foi dado, roubando algo que é extraordinário e que nos foi dado para poder se manifestar, para que possa acontecer. E a gente precisa então olhar com muito carinho para isso, porque às vezes as pessoas olham para a gente e talvez ao olhar para a gente elas têm uma impressão também não muito boa. Ao olhar para a gente elas podem pensar, olha, é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Elas podem olhar para a gente na condição de cristão, de homem de Deus, de mulher de Deus, e chegar à conclusão que a gente é como elas, iguais a elas, normais. Pessoas que vivem lutando para poder ser melhores. Pessoas que vivem lutando e tentando ser boa gente, tentando ser uma boa pessoa. Mas e se de repente a gente descobrisse que dentro de nós tem algo poderoso? Se de repente a gente descobrisse que lá dentro da gente, tem algo que é extraordinário, é sobrenatural. Algo que nos faz a semelhança de super-homens e super-mulheres. Se a gente descobrisse que na verdade nós fomos chamados por Deus a manifestar esse super-homem que pode resolver muitas realidades e pode resolver muitos problemas do mundo. O que você acha que isso poderia resultar, não é mesmo? Então, a gente está aqui, para poder descobrir isso juntos, no nome de Jesus. Amém? A cueca azul vocês não vão ver ainda. Só minha amada esposa verá. Então, será que tem algo dentro da gente, algo que, de repente, precisa de uma libertação, algo que nos impede de desfrutar tudo aquilo que nos foi dado em Cristo Jesus, algo que nos está travando, nos está trancando, nos impedindo de ser aquilo que nós fomos chamados a ser, a nossa verdadeira identidade em Deus, a nossa verdadeira identidade no Senhor. Algo que de algum modo está anulando o nosso poder. É isso que a gente quer descobrir ao longo dessas ministrações, dessa nova série de mensagens chamada Kryptonita. Porque essa é a história do super-homem. Essa nomenclatura Kryptonita está associada à história do super-homem e a gente quer descobrir um pouco a respeito disso. Porque você acabou de ver aí um vídeo de 2 minutos e pouco, mostrando um pouquinho daquilo que o super-homem é capaz de fazer. Obviamente uma ficção, mas essa ficção ilustra algumas realidades para a nossa própria vida, e é sobre isso que nós queremos meditar. Porque esse super-homem que nós vimos aí nas imagens, nesse vídeo, ele faz qualquer coisa, não tem limitação, não tem incapacidade, não tem nada que possa ser assim, difícil demais.
ele enxerga tudo que ele pode enxergar, ele tem uma força descomunal, ele tem uma força que é capaz de parar um avião em queda livre, e ele consegue fazer com que esse avião não exploda no chão e não destrua toda aquela carcaça, e não faça com que aquelas pessoas que estejam dentro morram, e naquela explosão matar mais pessoas embaixo daquele estádio, por exemplo. Ele tem esse poder, ele tem essa capacidade. O super-homem, esse da ficção científica, esse da história em quadrinhos, esse da DC, ele tem a capacidade de, as balas, os projéteis que são direcionados para ele, esses projéteis batem nele, mas não entram nele. Ele consegue fazer com que essas balas não tenham o seu poder. E não é assim como a gente acaba vivendo muitas vezes. A gente olha para essa realidade e fica pensando, nossa, isso não tem absolutamente nada a ver com a nossa vida. Mas eu queria que você pensasse um pouco a respeito disso. A Bíblia, ela tem algumas declarações em relação à nossa vida que nos fazem pensar a respeito disso. Por exemplo, a Bíblia fala que os crentes, eles tomariam veneno e não morreriam. A Bíblia conta relatos de um homem que foi picado por cobra, foi mordido por uma cobra, e ele não morreu, muito pelo contrário, não é mesmo? O apóstolo Paulo, quando ele teve esse acontecimento, ele vai pegar ali na lenha, ali no meio daquela lenha, e de repente surge uma víbora, surge uma cobra, morde ele, pica ele ali, e nada acontece com ele. Ele dá uma chacoalhada, joga a cobra para o lado, e o pessoal fica do mesmo modo que nesse vídeo, ficam assim espantados, ficam maravilhados, ao ponto que eles começam a se curvar diante do Paulo e dizer, é um Deus esse homem. Esse na verdade não é um homem como a gente, e tem algo diferente na vida desse homem. Em outras palavras, eles estão dizendo assim para o Paulo, olha, você é um super homem, você tem uma força que os outros não têm, você tem um poder que os outros não têm, você tem uma capacidade que os outros não têm. Eles ovacionam ali o Paulo. A pergunta que fica aqui para a gente é, será que nós, na condição de filhos de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus, será que nós estamos brilhando do jeito que nós fomos chamados a brilhar? Será que nós fomos de fato chamados a isso e nós estamos executando essa realidade? O super-homem aqui, ele executa essa realidade. A identidade dele de super-homem faz com que ele possa manifestar esse poder. A pergunta é, será que nós estamos brilhando do mesmo modo? O super-homem, ele não é desse mundo, né? Na história em quadrinhos do super-homem, ele não é desse mundo, ele veio de um outro lugar. Você sabe disso, você conhece um pouquinho da história do super-homem. A Bíblia fala que a gente também não é desse mundo. A Bíblia fala que a gente não é daqui. A gente está aqui, mas a gente não é daqui. A Bíblia vai nos dizer que nós viemos dos céus. A nossa identidade, ela está em função do reino de Deus. Nós nascemos no reino de Deus. A nossa identidade, ela não pertence a essa realidade, a essa terra. A Bíblia fala que nós somos transportados, e nesse transporte nós somos transportados para um reino diferente, que é o reino do Filho do seu amor, é o reino do próprio Deus. Nós temos uma nova natureza, e essa nova natureza tem nela a própria natureza divina. Olha que coisa impressionante, nós temos a própria natureza de Deus em nossa vida, o próprio Deus decidiu habitar em nossa vida. Então, esse super-homem tem um paralelo com a nossa realidade. Ele não é desse mundo, assim como nós também não somos desse mundo. O super-homem, ele tem poderes sobrenaturais, além da capacidade natural. Você já imaginou isso? Eu queria que você imaginasse um pouquinho dessa realidade, porque esse super-homem, ele não se destrói com um peteleco qualquer. Você não consegue pegar o super-homem e dar um tapa nele e ele cair, dar um soco nele e ele cair. Você não consegue fazer isso, porque ele é o super-homem. Ele tem poderes sobrenaturais. Ninguém consegue derrubá-lo, ninguém consegue derrotá-lo, ninguém consegue jogá-lo ao chão. Não é qualquer coisa que o destrói, mas eu queria que você pensasse na nossa própria vida, nossa realidade. Muitas vezes um peteleco qualquer faz com que a gente seja jogado ao chão. Muitos cristãos, apesar de serem chamados a viverem essa vida extraordinária e poderosa em Deus, às vezes vivem uma vida completamente diferente dessa. Vivem uma vida que um pequeno problema os derruba. Uma pequena dificuldade faz com que eles sejam completamente destruídos. Sendo que a Bíblia fala que nós fomos empoderados pelo poder de Deus. Nós fomos empoderados pelo Senhor. Nós temos poder de Deus em nossa vida. Não é nosso em si, mas foi dado a nós. Pelo Espírito Santo. O poder do Espírito Santo.
que no mínimo nos faz viver uma vida extraordinária, no mínimo nos faz ser chamados a viver uma vida muito além da normalidade. Mas a vida de muitos cristãos é muito normal, a verdade é essa. E nem em nada se compara com esse estilo de vida que nós somos chamados a viver. Quando a gente olha a vida e a história do super-homem, não é verdade que ele luta contra o mal na história em quadrinhos, não é mesmo? No mundo aí da DC Comics, no mundo aí da história, ficção, obviamente, mas ele luta contra o mal. Nós fomos também chamados a lutar contra o mal. Nós temos um chamado em Deus, e dentro desse chamado está a lutar contra o mal. Não é verdade, quando a gente analisa a história do super-homem, ele tem um chamado, a missão dele é proteger os indefesos e libertar os oprimidos. Pega a sua missão, pega a minha missão, a nossa missão é igual. Para que existe igreja? Existe igreja justamente em função dessa missão. Quando a gente pega Isaías 61, a gente vai ver que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós com uma razão. E a razão é essa, é libertar os cativos. O nosso chamado é libertar os oprimidos, os cativos. É esse. A semelhança do super-homem aí das telas, das grandes telas, é igual. Nós somos chamados também a viver esse ministério de super-homem que liberta as pessoas do seu cativeiro. Agora, é importante dizer uma coisa, agora começa a fazer sentido para você, porque o nome dessas mensagens das próximas semanas, se chama Kryptonita. E uma coisa poderia paralisar o super-homem. Tem uma coisa que é capaz de parar o super-homem. Ele tem todo esse poder à sua disposição. Ninguém pode contra o super-homem, mas tem uma coisa que paralisa o super-homem. Tem uma coisa que faz com que o poder dele não seja manifestado mais. E o nome dessa coisa se chama Kryptonita. E essa Kryptonita é uma substância radioativa, originária de um outro planeta, e que tirava a força dele, impedia ele de executar a sua missão, de demonstrar o seu poder, demonstrar a sua força. Semelhante ao Kryptonita da história aí, desse planeta aí, nós também temos nesse nosso planeta aqui um Kryptonita. E é sobre esse Kryptonita que nós queremos falar, que drena a nossa força, que tira a nossa energia. E que é capaz não apenas de fazer com que alguma coisa diminua, mas pode fazer com que a gente morra, inclusive. Essa presença desse Kryptonita, que nós queremos descobrir ao longo das mensagens o que isso significa, faz com que a gente tenha a força sobrenatural do poder que nos foi dado para poder viver como esse super-homem em ação, faz com que a gente não desfrute dessa realidade, não vivencie ela, faz com que a gente não demonstre isso, muito pelo contrário. O super-homem, na presença do Kryptonita, ele ficava fraco. Do mesmo modo, tem um Kryptonita na sua vida e na minha vida que nos enfraquece. E se ficar muito perto e muito tempo perto da gente, ele pode nos levar inclusive à morte. E essa é a realidade. Quando você pega a história do super-homem e vê a presença do Kryptonita, às vezes ele não percebia que ele estava próximo do Kryptonita. Mas o Kryptonita começava a gerar uma fraqueza nele. E fazia com que ele agora ficasse vulnerável ao ponto de se tornar pior do que alguém comum. E ele agora apanhava das piores maneiras. Batiam de qualquer jeito no super-homem. O super-homem agora apanhava de maneira cruel. Você olhava e ficava até com pelo do super-homem. Por quê? Por causa da Kryptonita. Era a Kryptonita que fazia com que ele ficasse vulnerável, fraco, frágil. Era justamente isso. Qual que é a lógica? Que tem crente, tem homem e mulher de Deus, que foi empoderado pelo Espírito Santo, a viver uma vida à semelhança do super-homem, a cumprir a missão nessa geração, nesse mundo, à semelhança do super-homem, mas que vive, na verdade, levando pancada nesse mundo. Vive uma vida levando pancada de tudo que é lado, sendo passado para trás, sendo induzido ao erro facilmente, sendo levado de um lado para o outro como se fosse uma bola chutada por alguém. Tem crente que vive assim. Nasceram para viver como esse super-homem, mas não vivem. Então, o super-homem aqui, na verdade, ele é uma ficção. A gente sabe disso. É uma ficção. É uma história criada. É uma história em quadrinhos. É uma HQ. Mas o Kryptonita, ele é muito real. E ele é muito real para a nossa vida. Ela é uma história verdadeira para a nossa vida.
E se nós entendermos essas realidades, ao longo dessas 4 semanas, nós vamos com certeza entrar numa trajetória, numa série aí, muito maravilhosa, fascinante, poderosa, que com certeza Deus vai fazer grandes coisas através dela. Então o nosso objetivo aqui, o nosso desejo, a nossa oração, é que no nome de Jesus o véu seja retirado da gente, o entendimento venha, e que nos faça viver essa realidade poderosa, libertadora, transformadora e edificante que Deus tem para a nossa vida. Talvez a gente vai ver o Evangelho de outro modo. Talvez a gente vai ver um Evangelho que não nos coloca tantas restrições, e sim que nos coloca muitas possibilidades. Talvez ao longo dessas mensagens a gente vai perceber que o Evangelho não nos castra, mas na verdade nos liberta. Talvez a gente vai perceber que a gente pode muito mais do que aquilo que a gente não pode. E é isso que a gente quer, no nome de Jesus. A gente quer que você pare de perceber o Evangelho de uma maneira negativa e possa perceber os benefícios que talvez você ainda não esteja praticando, que talvez ainda você não esteja vivendo, mas que Deus vai te fazer viver na medida que você conhece. Porque o grande problema das nossas vidas se chama desconhecimento. O povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Então, se a gente conhecer aquilo que Deus nos deu, em nome de Jesus a gente vai se apossar disso e vai vivenciar isso em nome de Jesus. Então, essas 4 semanas que nós temos agora, começando nessa, nós queremos revelar qual é a sua criptonita, qual é a minha criptonita. Nós vamos perceber os efeitos das criptonitas. Nós vamos perceber como que nós podemos viver uma vida livre dessa realidade, como sair de perto dela, como viver uma vida restaurada com a força original. E essa força original nos fazer viver aquilo que nós somos chamados a viver. Mas hoje, essa primeira ministração, nós vamos trabalhar um fundamento. É um fundamento que você precisa entender, que eu preciso entender bem, para que a gente possa viver de acordo com aquilo que Deus nos chamou de fato a viver. Amém? Então é isso que a gente vai fazer. Porque se a gente entender essa primeira parte, se a gente entender esse fundamento, o resto vai ficar mais fácil entender. Se a gente não entender essa primeira parte, que é um fundamento, talvez comprometa todo o resto que vem nas semanas seguintes. Então é muito importante que você tenha paciência para compreender esse fundamento principal nessa noite, que nós queremos ministrar, queremos assim colocar muito claramente essa fundação, esse fundamento, para depois trabalhar o resto em cima disso, ok? Você precisa entender que a grande vantagem que a criptonita tinha no super-homem era uma. A criptonita só conseguia vantagem no super-homem, contra o super-homem, porque ela se tornava irreconhecível. Então, quanto mais irreconhecível ela era, mais ela conseguia drenar, tirar, arrancar a força do super-homem. Então, aí já é um segredo importante. A criptonita não é uma coisa que o super-homem conseguia perceber facilmente. Ele conseguia perceber os efeitos dela. Se ele percebesse facilmente que ela estava presente, com certeza ele nem se aproximava. Mas ele percebia os efeitos dela, às vezes até tardiamente, quando já estava muito fraco, muito vulnerável, quase ao ponto de morrer. Então, o super-homem, ele chegava no lugar e ele nem necessariamente via, nem conseguia notar, mas ele percebia por causa que ele começava a ficar esquisito, ele começava a ficar estranho, ele começava a ficar perturbado, ele começava a entrar numa perturbação. Algumas anormalidades começavam a acontecer. Quando ele ficava frente a frente com o seu arquirrival, arqui-inimigo, ele começava normalmente a suar. E o que levava ele a suar não era outra coisa, era por causa da criptonita. Então, a pergunta é, como que o super-herói, super-homem suava? Não teria por que suar. O homem conseguiu parar um avião que ia explodir ali num campo de beisebol. Ele conseguia, não caía um suor aqui do lado. Mas quando a criptonita estava presente, ele suava e suava muito. Não só suava, chegava ocasiões que ele sangrava nesse processo. Por quê? Porque o que drenava ele, o que tirava as forças, o que sugava a energia era a presença da criptonita. Ela fazia ele sangrar, ela fazia ele cair e ela tinha potencial para fazê-lo morrer. Da mesma maneira, o diabo com as suas sutilezas, ele tem a sua maneira de atacar e fazer com que a gente possa, na verdade, não viver a nossa verdadeira identidade. E ele faz isso de um modo muito simples, com a presença de alguma coisa que às vezes a gente não consegue detectar no primeiro momento, que é a nossa criptonita.
Então você já começa a entender um pouquinho por aí. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender, ter entendimento para que a gente possa identificar qual é a nossa criptonita, para que a gente possa se ver livre dela. Amém? Está comigo ainda? Para que a gente possa se ver livre dela. Então, o propósito dessa série de mensagens é a gente poder identificar, revelar e se livrar, eliminar individualmente, grave isso, e coletivamente aquilo que anula o nosso poder. O poder que nos foi dado em Cristo Jesus. Aquilo que anula o poder que nos foi derramado por meio do Espírito Santo. Então a gente precisa identificar a criptonita. Porque talvez, debaixo dessa sua roupa aí, tenha um super-homem a se manifestar. Talvez essa sua roupa sirva como uma camisa de força, impedindo todo o potencial desse Clark Kent se manifestar aí na sua história. E talvez você esteja vestido de fraqueza, quando na verdade o que Deus te deu é força. Talvez você esteja vestido de mediocridade, quando aquilo que Deus te deu é um poder sobrenatural para se manifestar na terra. E será que na verdade nós estamos vivendo esse sobrenatural? Será que de fato a gente está vivendo esse sobrenatural? Ou a gente na verdade tem uma pergunta que a gente evita? Talvez a gente tenha uma pergunta que a gente evita. Talvez a gente esteja evitando uma pergunta, que é a pergunta: o que está roubando a nossa força? Porque se a gente tiver que responder essa pergunta, talvez a gente vai ter que lidar com esse problema, e às vezes a gente não quer lidar com esse problema. Então a gente nem pergunta para não ter problema. Mas uma pergunta digna, importante, justa nessa noite é: o que está tirando da gente a nossa capacidade de viver uma vida de verdadeiro cristão, à semelhança de um super-homem na terra, manifestando o poder de Deus? Muitas vezes a gente evita essa pergunta, porque aquilo que a gente vai encontrar quando a gente responder essa pergunta, a gente não gosta muito. Então, essa pregação, essa ministração, ela não é fácil, nem de mencionar, nem de ministrar, nem de ouvir, mas ela é remédio para a gente. Ela é remédio que a gente precisa tomar. Como um remédio que a gente precisa tomar e que tem um efeito poderoso, um efeito de nos dar vida, nos empoderar de volta. A gente precisa disso. Já que nós somos filhos de Deus, nós precisamos aprender a como viver uma vida extraordinária, a viver uma vida sobrenatural, porque esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado em Deus. Isso não é apenas lógico, é também bíblico. Lógico porque, assim como o filho tem a cara do pai, eu vi o Felipe, né? Não tem como dizer que o Felipe não é a cara do Rafael. Eu vejo a Sara, não tem como não dizer que é a cara do Rafael. Não tem como não dizer, é a cara, fazer o quê, né? É uma bênção, né? Cheio de saúde, glória a Deus por isso. Bênção pura, aleluia. Não é mesmo? É a cara do pai. Então, pela lógica, o filho é a cara do pai. Isso é uma questão lógica. Mas não é apenas uma questão lógica, é uma questão bíblica. Porque nós somos, biblicamente, filhos de Deus. E como filhos de Deus, diante daqueles que entregaram sua vida para Cristo, a Bíblia fala que aqueles que receberam Jesus foram tornados, então, foram empoderados nessa condição de ter a autoridade de serem chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Nós somos filhos de Deus por causa de termos aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a nossa realidade. Então, como filhos de Deus, nós temos uma natureza agora divina em nossa vida. Nós temos agora um novo caráter. Amém? Nós temos essa realidade. Nós temos agora o amor ágape dentro de nós. Foi derramado pelo poder do Espírito Santo em nosso coração. Nós temos esse amor dentro de nós. Nós temos perdão dentro da gente. Nós temos perdão para com a gente e nós temos perdão a manifestar para os outros também. Está dentro da gente. Nós temos e nós somos cheios de alegria. Somos cheios de alegria. Nós somos cheios de paz, aleluia. Glória a Deus por isso. Né? Cheios de paz. E é uma paz que excede todo entendimento. Vai além de toda compreensão que nós possamos ter. Isso é tremendo, é maravilhoso. Nós temos um poder sobrenatural na nossa vida. Nós temos isso, a Bíblia nos fala isso. Nós temos vitalidade em nossa vida. Nós temos a vida de Deus em nossa vida. Nós temos a saúde divina. Nós temos saúde na nossa história. Por quê? Por causa daquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. A nossa nova identidade. Nós temos sabedoria do alto. Nós temos sabedoria divina. Nós temos conhecimento. Nós temos entendimento. Nós temos pureza. Aleluia. Nós temos santidade. Isso só foi possível por causa de Jesus. Isso é possível por causa daquilo que Ele fez. Nós temos um discernimento agora aguçado. Nós temos discernimento espiritual.
nós temos criatividade, essa criatividade de próprio Deus. Ou seja, nós temos atributos dos céus na nossa vida, que não apenas foram prometidos, mas já nos foram dados. São qualidades que estão aqui em nossa vida para serem manifestadas, amém? Agora vamos ser sinceros, é importante ser sincero. Será que existe uma real e verdadeira diferença entre aqueles que são o povo de Deus e aqueles que não são o povo de Deus nessa terra? Será que existe de fato? Será que nós, como seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, homens e mulheres de Deus, será que de fato nós somos luz no meio das trevas? Será? Será que as pessoas olham para a gente assim? Será que as pessoas, ao final, nos ovacionam, aplaudem por aquilo que a gente manifesta na terra? Ou não? Em outras palavras, será que a gente brilha de verdade? Nós somos sal da terra, luz do mundo. Ok, nós somos. Isso foi dito para a gente. Mas será que a gente vive essa realidade? Nós somos de fato pessoas que manifestam o extraordinário. Por exemplo, quando o mundo olha para os nossos casamentos, o que o mundo, quando olha para os nossos casamentos, fala? Eles olham para o nosso casamento, olham para o meu casamento com a minha esposa, olham para o seu casamento e o mundo fala assim: meu Deus, eu nunca vi nada igual, eu nunca vi coisa igual, eu não sei o que esse povo tem de diferente. Eles perguntam, o que vocês têm de diferente? A gente diz assim, a gente tem o poder de Deus na nossa vida, a gente tem Jesus. Será que as pessoas conseguem perceber a diferença de um casamento crente, de homem e mulher de Deus, com um casamento que não é crente, de homem e mulher que não são de Deus ainda? Será que eles conseguem perceber? Será que o nosso índice de divórcio, ele é muito diferente do mundo? Ou nem tem, glória a Deus, aleluia, por isso, não existe divórcio entre o povo de Deus, não existe divórcio entre um homem e mulher de Deus. Será que isso existe? Ou não tem nada a ver com a nossa história? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Será que a gente aprendeu a resolver os problemas do nosso casamento? Será que a gente aprendeu? Os não crentes não têm o poder de Deus que nós temos, mas nós temos, então a gente pode resolver todos os problemas, aleluia. Mas será que as pessoas percebem isso? Será que as pessoas, quando olham para o nosso cônjuge e olham assim, nossa, para o Wesley não existe outra pessoa mais amada na terra senão a Daiane, porque ela é a amada dele, é a mulher da aliança dele. Será que as pessoas percebem isso quando olham para o nosso casamento? Você como homem de Deus, mulher de Deus, quando as pessoas, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, as pessoas que convivem com você, quando olham para a sua família, eles pensam, meu Deus, o que esse povo tem de ser tão diferente assim? Eles são muito extraordinários, eles são muito incomuns, tem alguma coisa muito anormal na vida deles que eu preciso descobrir. Será que a nossa família assim é tão abençoada ao ponto das pessoas olhar para a gente e falar assim, temos que aplaudir ao final, temos que ovacionar. Os nossos filhos, como é que os nossos filhos são? Eles são os mais educados. É importante a gente pensar sobre isso. Nossos filhos, quando são analisados pelo mundo, eles olham, o mundo fala, esses filhos são diferenciados. Olha como eles agem. Será que alguém já falou para você assim, onde é que os seus filhos esconderam as asas? Porque eles são anjinhos, assim, porque são demais. Que coisa extraordinária, o que você dá para eles? Alguém já perguntou isso para você algum dia? Eu nunca teve essa pergunta. Porque seus filhos são obedientes, são honestos, os seus filhos não mentem, os seus filhos não furtam, não roubam, os seus filhos são educados, glória a Deus, aleluia. Né? Isso é o quê? Isso é a manifestação desse poder de Deus na vida dos seus filhos. Pastor, não está assim a coisa. Então tem criptonita na história aí. O quão saudáveis seus filhos são. O quão tementes a Deus eles são. Seus filhos são exemplos de serem tementes a Deus. Amam a Deus. São apaixonados por Jesus. Eles amam. Vivem uma vida saudável, emocionalmente, espiritualmente, na família, em tudo. São saudáveis. A manifestação da saúde de Deus acontece na vida deles ou não. Quando as pessoas analisam a nossa vida, porque nós somos super-homens para essa geração, para as pessoas lá fora, elas esperam ver um diferencial de Deus na nossa vida. Quando elas olham para a gente, eles percebem o caráter aprovado, eles percebem um caráter ilibado, eles percebem isso, eles percebem integridade, eles percebem essa realidade. É dramática a diferença da nossa vida para o mundo, se não é alguma coisa está muito errada, muito errada. Não, pastor, glória a Deus, aleluia. Então você está vivendo o propósito que Deus te chamou a viver. Porque nós deveríamos viver uma vida extraordinária. Nós fomos chamados a viver uma vida extraordinária. E é por isso que a gente evita essa pergunta. Porque essa pergunta dói muitas vezes na gente. E a gente, para responder ela, a gente vai ter que lidar com um problema que é a criptonita. E a gente vai ter que olhar qual que é a nossa criptonita. E muitas vezes a gente não quer lidar com isso, a gente evita essa discussão. Deixa eu dar um registro bíblico para você. Se você quiser abrir, abra, senão eu só leio. Atos 17:6 diz assim, ó.
Atos 17:6. Diz assim, ó: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, aleluia. Eu queria que você entendesse essa declaração. Essa declaração é sobre homens e mulheres de Deus. Aqui eles estão dizendo assim, ó: os crentes que estão transtornando e transformando o mundo chegaram em nossa cidade, chegaram aqui. Aqueles que têm alvoroçado as cidades chegaram na nossa cidade. Aqueles que têm um padrão diferente, um estilo de vida diferente, uma maneira de viver diferente, aqueles que são diferentes chegaram aqui. Você consegue entender? É o testemunho do mundo em relação aos crentes. É assim que eles estão vendo ali os homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque aquela geração de cristãos, eles brilhavam como uma luz forte no meio de uma geração perdida. Eles eram referenciais como um farol de luz no meio de um breu de escuridão. A pergunta é: será que o nosso estilo de vida é tão diferente assim que as pessoas podem dizer o mesmo da gente? Ou a gente não transtorna nada em ninguém? Ou a gente é tão inofensivo que as pessoas nem sabem que a gente existe? Então, esse é o nosso chamado. Nós temos um chamado, sim, que as pessoas possam glorificar a Deus pelas boas obras que nós praticamos. As pessoas possam se render e conhecer o Senhor através da nossa manifestação do poder de Deus em ação. E isso vai nos fazer viver esse padrão, a semelhança de pegar um avião e segurar pela unha. Numa maneira e numa linguagem espiritual, eu sei que você entende isso. Então a pergunta é: será que nós somos tão eficazes para alcançar o nosso mundo quanto a primeira geração de cristãos? Não sei se você sabe, mas a primeira geração de cristãos, quase todo o mundo daquela época foi alcançado por eles. Obviamente eles não conheciam todas as realidades do mundo que nós conhecemos hoje, não tinham todas as tecnologias que nós temos hoje, mas o mundo conhecido daquela época, quase na sua totalidade, foi alcançado pela primeira geração de cristãos. Por quê? Porque eles eram implacáveis, como super-homens e super-mulheres. Eles iam de canto em canto, a fim de poder manifestar esse poder de Deus. Por que muitas vezes não se faz isso? Porque a gente, no lugar de assumir a missão que Deus nos deu, a gente dá desculpas. E muitas vezes nossas desculpas mudam até a nossa maneira de ler a Bíblia. Muitas das nossas teologias, na verdade, são justificativas para manter o nosso pecado. Muitas nossas justificativas teológicas são embasadas naquilo que a gente quer manter, sem perceber que na verdade é um criptonita que está tirando a nossa força e drenando a nossa energia. Muitas pessoas da nossa geração, sabe o que elas falam da Bíblia quando elas leem? Elas dizem assim: mas não dá para fazer isso. Deus não age mais assim. É uma outra maneira, é uma outra dispensação. Já viu gente falar assim? Não, esse Deus da Bíblia, ele não é o mesmo que se manifesta desse modo hoje. Mudou alguma coisa, Deus não age mais como agia antigamente. Aonde que está isso na Bíblia, que Deus não age mais como agia antigamente? Tem outras palavras ao contrário disso. A Bíblia fala que o mesmo Deus de ontem, hoje, o será para sempre. Mas a gente muitas vezes limita a visão de Deus e do poder de Deus para poder justificar a nossa limitação e o nosso apego com coisas que deveriam ser retiradas da nossa vida para ontem. Então isso é muito sério, muito importante, porque muitas vezes a gente ajeita a nossa história para justificar algumas realidades que na verdade não passam de conversa fiada, que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus nos fala. Volto a perguntar: será que a gente está evitando de fazer uma pergunta tão séria quanto essa, porque a gente às vezes não está disposto a lidar com aquilo que de fato fomos chamados a lidar e a responder? Por quê? Porque se nós somos filhos de Deus, como de fato nós somos, nós precisamos acreditar que há em nossa vida uma condição que nos faz refletir Deus nessa geração. Há em nossa vida uma condição para poder refletir o Senhor. O brilho não é próprio, mas o brilho da própria glória de Deus em nossa vida, e nós fomos chamados a refletir essa glória. Amém? Vamos ler um pouquinho mais de Bíblia para a gente poder se empanturrar bastante dela nessa noite. 1 João capítulo 4, eu leio para você rapidinho. 1 João capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó. 1 João capítulo 4, verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós neste mundo somos. Uau! Pega esse finalzinho aqui, ó. Pois segundo ele também nós somos nele, nesse mundo. Repito, pois segundo ele
também nós somos nesse mundo. Você entendeu essa declaração que João está dizendo aqui? Conforme ele é quem aqui? Deus. Nós somos desse mundo. Vamos de novo. Conforme Deus é, nós somos nesse mundo. Você está entendendo a responsabilidade dessa declaração? Ele não está falando que nós somos qualquer outra coisa. Não, ele está falando que nós somos como ele é. É isso que está dizendo aqui, ó. Como ele é. Então, pega essa porção que está nesse verso aqui e pensa um pouquinho sobre isso, porque essa palavra precisa entrar em nosso coração, ela precisa de fato entrar em nossa vida, nossas entranhas, em cada célula da nossa vida, para nos fazer de fato manifestar essa realidade, nesse mundo, na sua escola, no seu trabalho, em qualquer ambiente, qualquer realidade, naquilo que você vivencia, nas escolhas que você tem, nos seus investimentos, nos seus negócios, nos seus esportes, nas suas atividades, não sei qual, em qualquer realidade da vida, nós precisamos entender que nós somos como Ele, chamados a ser como Ele, amém? Vamos mais uma palavra aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, olha o que diz lá, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Repito, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Perceba, eu não estou forçando a barra na Bíblia, eu estou lendo a Bíblia para você entender, eu não estou forçando a barra aqui. Quando eu falei que nós temos essa identidade da natureza divina em nossa vida, é a Bíblia que está dizendo isso, ó, de novo, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, os atributos de Deus são compartilhados com a gente. Os atributos de Deus estão sendo compartilhados com a gente. Alguma coisa que é muito dele está sendo liberada sobre a nossa vida, está sendo passada para a gente. Isso é tremendo demais. O que é isso? É poder, dons que nos fazem não apenas viver como um homem normal, mas dons que nos colocam na condição de ser homens e mulheres que, quando chegam em ambientes, as pessoas dizem, lá vem aqueles que estão mudando realidades, transformando a terra, que estão fazendo proezas em nome do Senhor. Por quê? Porque nós somos filhos desse Deus que tudo pode. E se Ele tudo pode, e nós temos essa natureza dEle, nós também tudo podemos. Amém? Glória a Deus. Pastor, mas eu sou muito humano. Sim, Jesus foi um humano também. E na condição de humano, mostrou para nós o caminho de manifestar o poder de Deus. Ele nos mostrou como manifestar essa natureza divina. Ele vem na condição de unigênito, mas ele se torna, por meio da sua morte e ressurreição, em primogênito. E abre o caminho para que a gente possa viver nessa terra uma realidade que ele viveu nesses 3 anos e meio no final da sua vida aqui na terra. Ele nos chamou a viver essa realidade. E não apenas isso, ele disse assim, ó, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão obras ainda maiores. Então, não paute por baixo, porque não pode pautar por baixo. Tem que pautar por aquilo que ele falou. O nosso chamado é manifestar obras ainda maiores. E isso vai acontecer na medida que a gente se vê livre da corrupção. Livre da corrupção. O que essa corrupção é? É a fraqueza. O que essa corrupção é? É a ferrugem. É aquilo que quebra, que desmorona, que nos rebaixa, que apodrece, que compromete a nossa real identidade. Como crentes em Cristo Jesus. Então, como crente, nós fomos chamados para viver essa realidade. Livre de cobiças, livre de paixões mundanas, livre disso. Viver aquilo que Deus nos chamou. Agora o detalhe é o seguinte. Para que a gente possa viver esses atributos divinos, a gente precisa compreender que isso não foi dado apenas para a gente como indivíduo, mas isso foi dado para a gente como coletivo, como igreja. Amém? E se o reino de Deus ele está entre nós, e ele de fato está entre a gente, ele vai se manifestar na medida que for feita a vontade de Deus. Por isso que a oração é que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu.
essa é a oração que está numa oração guia, uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, é justamente essa, que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Por quê? Porque esse é o padrão de Deus. O reino de Deus se manifesta, acontece nessa perspectiva, nessa medida, em que a vontade de Deus, o Pai, se manifesta por meio da nossa vida. Vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre isso? Vamos ler uma outra passagem bíblica aqui comigo, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versos 28, vai nos fazer entender uma coisa muito séria aqui. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, diz assim, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, grave isso, quem come e bebe sem discernir o corpo, quero que você entenda isso, grave esse detalhe. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Uau! Isso aqui é forte. Interessante, essa palavra é uma palavra muito conhecida, né? Pelo menos uma vez por mês a gente fala sobre ela. Porque é uma palavra que está envolta em relação ao quê? Em relação à ceia do Senhor. Agora, olha o contexto aqui. Aqui ele fala a respeito de uma realidade que ele chama aqui de discernir o corpo. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja aqui, a igreja de Corinto, era uma boa igreja. Uma igreja viva, uma igreja abençoada, uma igreja crescente. Podemos fazer um paralelo com a nossa igreja, uma igreja boa, crescente, uma igreja viva, uma igreja legal, pessoas bacanas, pessoas legais. Uma igreja para se participar. E eu quero trazer essa realidade aqui para você poder entender a importância dessa realidade do chamado aqui do corpo, ok? Porque se você participa de uma igreja, e como você participa, então você vai viver essa realidade do corpo. E aqui, para aqueles que participam dessa realidade da igreja, ele diz que nós precisamos discernir esse corpo, discernir o corpo. E para discernir o corpo, ele fala que a gente tem que discernir para poder então comer e beber e não ter prejuízo nessa história. Basicamente é isso que ele diz. Para não ter prejuízo, a gente precisa comer e beber depois de discernir esse corpo. Então, aqui tem alguma coisa importante, porque ele está dizendo basicamente o seguinte, olha, tem alguma coisa que pode fazer que esse super-homem se torne fraco, ele diz ali. Tem alguma coisa que enfraquece o super-homem ali. E não apenas enfraquece, pode matá-lo. Ele fala que alguns dormem, a linguagem de dormir aqui é morrer, ok? É uma igreja abençoada. Mas ele está dizendo que algumas pessoas já morreram, inclusive. Olha que forte isso. Pastor, isso é a antiga aliança? Não, é Novo Testamento, irmãos. Pastor, isso é o Deus que manifestava juízo no Antigo Testamento, Antiga Aliança? Não, é o Deus do Novo Testamento. É o Deus da Nova Aliança. É o Deus do primeiro século da era cristã. É o Deus que se manifestava sobre a igreja de Cristo Jesus. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Então, nós estamos na mesma categoria. Isso é importante você perceber. E aqui ele fala que algumas pessoas estavam fracas e algumas pessoas até já tinham morrido em função dessa falta de cuidado. Por quê? Porque eles não cuidaram de si mesmos. E eles não fizeram o discernimento correto do corpo. Agora a pergunta que fica aqui é, por que essas pessoas fizeram isso? E por que elas não viveram uma vida de vencedor, de vitorioso, como nós somos chamados a viver? Uma vida de ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então parece que tem alguma coisa aqui que vai além de simplesmente comer e beber. Tem algum discernimento importante aqui nessa palavra. E nesse texto eu acredito que tem uma referência importante de um povo que foi chamado para ser forte e para viver uma vida extraordinária, mas que infelizmente estava fraco e estava morrendo. Detalhe importante, era uma igreja ali, uma igreja inteira, era uma igreja inteira que estava se afundando numa fraqueza. Foi chamada a viver uma vida esplendorosa, mas estava sendo afundado na fraqueza. Eles não estavam mais manifestando o poder de Deus que estava à disposição deles. Algo estava errado ali. Alguma coisa estava errada. Eles estavam agora permitindo alguma realidade na vida deles que estava tirando toda a força deles. Então a gente volta aqui para o Kryptonita da nossa história para a gente poder entender um pouquinho melhor. Porque o Kryptonita na história do super-homem removia a força dele. Do mesmo modo, se a gente for exposto muito tempo a esse Kryptonita aqui da nossa história, a gente também pode enfraquecer até o ponto de morrer. E detalhe, a gente não salva o mundo. Assim como o super-homem nasceu para poder salvar o mundo.
A gente não é usado para a salvação desse mundo. A gente deixa de cumprir nosso papel. Então, isso é importante nós entendermos, porque, deixa eu dar um outro texto aqui para você entender. Não é apenas Paulo que fala sobre isso. Davi também fala sobre isso. Olha só, no Salmo 32, no versículo 13 e 4 diz assim, ó. Salmo 32, versículo 13 e 4 diz assim, ó. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, grava isso aqui, ó, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, como uma terra seca. Uau! Não sei se você consegue fazer paralelo com muitas realidades. Uma das maiores reclamações dessa geração é, eu estou seco, estou cansado demais, eu tô que não aguento mais, eu estou desmotivado, não encontro força nem para orar. A gente às vezes se dói de ouvir pessoas falar isso, a gente se compadece dessas realidades, pessoas dizem assim, eu estou esmorecendo, eu estou fraco demais. Olha ali, perceba o que está ali escrito, a razão pela qual existia na vida do Davi essa sequidão. Essa sequidão tinha uma causa, tinha uma realidade, e eu vou chamar isso, era o criptonita na vida do Davi. Ele reconheceu isso. E enquanto ele manteve-se perto desse criptonita, a força foi drenada. Na linguagem de Davi aqui, ele diz assim, ó, enquanto esse criptonita está ali, os meus ossos envelheceram. A minha vida se transformou num gemido. Ai, era um lamento. Existia um peso dia e noite sobre ele. O vigor dele foi tirado. Por quê? Porque tinha um criptonita. Essa é a conclusão de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não estão vivendo o seu máximo em Deus. Estão vivendo mal, desanimados, derrotados, ausentes em função da sua missão, não conseguindo lidar com aquilo que foram chamados a lidar, desinteressados da vida. Por quê? Porque estão secos. E a sequidão tem uma causa. A gente precisa resolver esse negócio. Mas não é só Davi, não. Nem é só Paulo também. Tiago também fala sobre isso. Vamos lá em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 14. Tiago capítulo 1, versículo 14. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz assim, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha que coisa interessante isso aqui. Aqui o Tiago está dizendo claramente como é que as coisas acontecem. E olha, ele está basicamente dizendo o seguinte, olha, cada um pode fazer o que quiser da sua vida. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, qualquer pessoa pode, tem o direito de fazer. Pode. E ninguém vai conseguir, assim, obrigar e proibir outra pessoa de fazer o que ela quer fazer. Ninguém. Porque, na verdade, segundo a linguagem ali, essa tentação acontece dentro da pessoa. Essa batalha acontece dentro da pessoa. E se ela quiser transformar essa cobiça, essa vontade, num pecado e depois na morte, ela pode. É lícito a ela. É possível ela fazer esse caminho. Agora é importante ela saber que a cobiça, uma vez consumada, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, dá luz à morte. Isso é um processo. Então, é importante. Ele termina dizendo assim, ó, não se deixe enganar. E por que eu quero enfatizar esse não se deixe enganar? Porque, em outras palavras, é como se estivesse dizendo o seguinte, olha, o engano está em você não perceber o mais rápido possível a criptonita. O engano está em você se manter sendo tentado a pecar e não fazer nada em relação a isso. Se você entrar por esse caminho, você vai facilmente ser enganado dentro desse processo. Então, obviamente, eu não quero dizer que toda a realidade que acontece na vida de uma pessoa de sofrimento está ligada a um pecado naturalmente. Eu quero que você entenda isso também. Não quero que você associe e entenda algo que a gente não está dizendo.
Seria uma estupidez dizer que todas as pessoas que têm algum nível de sofrimento estão sofrendo por causa de pecado. Não é isso. Agora, eu também não quero dizer que todas as pessoas que sofrem, só sofrem espontaneamente porque a vida as faz sofrer. Eu estou dizendo também que muitas realidades de sofrimento humano na Terra são em função de pecado. Nem todos, mas muitos são. Deu para entender isso? Sim ou não? Então isso é importante. Senão a gente teria que dizer que aquela teologia de que para cada enfermidade um pecado. Não é. Agora que tem enfermidades que são fruto de pecado, isso é. Entendeu? Então isso é importante você entender. Isso é muito importante. Nós não podemos dizer que tudo é pecado, mas também não podemos dizer que nada é pecado. Tá? Então isso é um ponto importante para a gente poder entender aqui. Todo sofrimento é consequência do pecado? Não, nem todo sofrimento e toda pessoa que geme, geme porque cometeu algum pecado. Não, mas existem algumas realidades que são em função de criptonites que não foram jogadas fora. Nós precisamos entender essa tal palavra aqui de Paulo em relação a 1 Coríntios 11, que ele fala em relação a discernir o corpo. Está ligado à ceia do Senhor, mas é muito mais importante do que isso. Porque essa falta de discernimento do corpo, ela não apenas nos atrapalha em relação àquilo que a gente come e bebe para poder ser punido depois. Mas a falta de discernimento do corpo, ela nos condiciona a uma vida miserável. A falta de discernimento do corpo, ela faz com que a gente viva uma vida muito aquém, muito abaixo daquilo que nós somos chamados a viver. E uma coisa importante aqui, meus amados, cada um de nós aqui nessa terra, com certeza é um indivíduo. Tá? A gente é um indivíduo, eu sou um indivíduo, você é um indivíduo, ok? Deus nos vê como indivíduo, claro, mas nós precisamos entender uma coisa. Nós somos indivíduo, mas quando Deus nos olha, Ele nos olha também como corpo. Ele nos olha também como coletividade. Isso é importante você entender. Então, hoje, em nome de Jesus, você precisa entender isso como base, é fundamento para a nossa ministração aqui, entender a importância de você ser membro desse corpo. Isso é discernir o corpo. Se você não discernir isso, você não vai conseguir alcançar novos níveis de revelação do Senhor. Você precisa entender que quando Deus te vê, Ele te vê como indivíduo, mas Ele também te vê como parte conectada nesse corpo. Não estou entendendo direito, pastor. É assim, ó. Vamos pensar assim, aqui está a minha mão, ela está conectada ao meu antebraço, que está conectado ao meu braço, e que está conectado ao meu ombro, ok? Isso tudo aqui forma uma parte do meu corpo. São partes do meu corpo. É um conjunto todo aqui. Beleza? É um conjunto. Então, quando Deus nos vê, Ele sabe, aqui tem uma mão, aqui tem um antebraço, aqui tem braço, aqui tem ombro. Ele sabe, cada parte é uma parte. Só que quando Deus vê o corpo como um todo. Isso é muito importante. Por quê? Porque se eu desprezar isso, eu vou ter consequências severas. Se o meu dedo inflamar, pensa no meu dedo agora, tá? Se meu dedo inflamar, eu tenho um problema para todo o meu corpo. Eu posso fazer com que o meu corpo inteiro seja punido por uma inflamação do meu dedo. Pega essa revelação. Pega isso que é importante. A inflamação de um dedo meu pode gerar uma inflamação generalizada e pode me levar a óbito, pode me levar a morrer. Nós podemos ter consequências para todo o corpo em função daquilo que está conectado ao corpo. Que são as partes do corpo, que a gente chama de membro do corpo. Ok? Fica comigo para você entender um pouquinho mais. Eu vou contar agora rapidamente para você um caso chamado o caso de Acã. Já ouviu a história de Acã na Bíblia? Nunca ouviu? Tem a história do Acã. E a história do Acã é interessante, para você entender alguma coisa importante em relação a essa história aqui que eu acabei de contar. Acã viveu em que geração? Na época de Josué. Na época de Josué, Israel entrou na terra da prometida. Entrou na terra da promessa. Ok? Na época de Josué, eles atravessaram o Rio Jordão. Na época de Josué, eles entraram ali e se depararam depois que atravessaram o Rio Jordão com a primeira cidade. A primeira cidade ali era Jericó. Eles estavam bem na frente ali de Jericó. E essa cidade chamada Jericó era uma cidade forte, poderosa. 40 anos atrás, eles se depararam com essa realidade. E algumas coisas mudaram 40 anos depois. Mas agora estão ali diante de uma nova realidade, porque agora é o povo de Israel que está ali na frente de Jericó. Não é apenas algum espia, é o povo de Israel. E quando eles estão com o povo de Israel ali, 600 mil homens,
Eles estão ali, eles fazem alguns atos proféticos, né, poderosos. Eles ficam lá fazendo voltas em redor daquela muralha, tocam o chofar. Na última vez ficam lá 7 vezes fazendo volta, tocam mais 7 vezes chofar, até que acontece o quê? Os muros, bum, caem. Amém? Lembra essa história? O exército ali, o exército de Israel, entra agora em Jericó e aniquila tudo. Acaba com tudo, não sobra nada. Não sobra uma pessoa viva lá. Na verdade, sobra uma família. A prostituta Raabe e a família dela. Por que sobraram? Porque eles esconderam os espias de Josué. E em função disso, uma aliança foi firmada e essa família foi protegida. Isso vai dar desdobramento para o nosso Salvador também. Então, diante dessa narrativa, o que acontece? Eles entram agora e eles recebem uma ordem de Deus. Grava isso que vai fazer muito sentido para você. Eles recebem uma ordem de Deus. E a ordem era não peguem nada dessa cidade. Nada. Tudo pertence ao Senhor. Está tudo consagrado agora ao Senhor. Não peguem nada. É a primeira cidade. É a primícia. É do Senhor. Não botem a mão em despojo algum. Essa é a primeira cidade. Vocês não devem pegar nada dela. Detalhe. O povo de Israel, naquela ocasião, era invencível. Eles podiam destruir realidades. Eles conseguiam, caminhando, destruir uma muralha que não poderia ser destruída por nada. Eles eram invencíveis. Eles eram super-homens diante do Senhor. Verdadeiros super-homens. Eles venceram sem, num primeiro momento, precisar lutar. Depois lutaram, mas não precisaram de mais nada. Estava fácil vencer. Eles venceram porque, na verdade, eles eram obedientes. Como que cai um muro daquela altura, com aquela força? Não tem como, né? Pois eles conseguiram fazer isso acontecer. Detalhe, nesse episódio, nenhum israelita morreu. Nenhum israelita morreu. Não morreu um israelita nesse episódio de batalha em Jericó. Todos eles ficaram ilesos. Por quê? Porque eles estavam unidos. Porque eles eram obedientes. E juntos, buscando ao Senhor, em obediência ao Senhor, eles eram poderosos na terra. Grava isso, ok? O que acontece? Acontece esse episódio narrado em Josué capítulo 7, do versículo 1 em diante. E o que acontece depois que ele recebe essa palavra? Pois bem, um deles, chamado Acã, ok? Resolveu pegar uma barrinha de ouro para ele. Resolveu pegar uma capinha da Babilônia lá para ele. Ele achou que não teria muito problema. Agora preste atenção no que vai acontecer. Se você ler depois, nós não temos tempo para poder fazer a leitura longa dessa passagem, mas vale a pena você depois dar uma olhadinha em casa, nessa passagem de Josué, capítulo 7, do versículo 1 em diante, que vai narrar a situação toda aqui. Eu vou ler só o primeiro versículo para fazer sentido. Depois você lê em casa o resto. O primeiro versículo diz assim, ó. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Aí se você pergunta, no que prevaricaram? A Bíblia responde. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Eu pergunto para você, quem tomou das coisas condenadas? Acã. Ok? Estamos ok aí? Quem tomou das coisas condenadas? O nome desse cara era Acã. Agora olha o que a Bíblia vai falar. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Você entendeu a questão aqui? Quem pecou? Acã. E o juízo veio sobre quem? Todos. Nossa, pastor, esse negócio é forte. É forte. É forte. A infidelidade de Acã fez com que acendesse uma ira de Deus, e não foi só contra Acã. Quando Deus fala, ele fala assim, e eu vou agora punir o pecado de Acã. Ele não fala isso. A ira de Deus se acende agora sobre todos. Imagina um amigo do lado de Acã. Quando Deus fala assim, eu estou irado. Aí ele fala assim, o que eu fiz de errado? Ele pergunta. Tenta imaginar aquela pessoa que fala assim, eu faço tudo certo para a glória de Deus.
eu não pequei em nada. Mas ele olha para o lado e tem o Acã, e ele fala, mas eu não peguei em nada, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Está conseguindo entender? Pega esse pensamento para você entender melhor. Porque Deus não fala assim, ó, eu agora estou com a minha ira acesa contra Acã. Não, o texto é bem claro e é bem forte. Deus deixa claro que ele está irado contra todos eles. Por quê? Porque alguém ali em algum momento pegou o que não deveria. Não sei se você está entendendo aqui, ó. Há uma lógica importante a gente entender. Eu posso individualmente ser fiel, mas o corpo pode estar enfraquecido por um pecado que eu não cometo. Mas é um pecado que precisa ser discernido no corpo, e não foi discernido no corpo. E por falta de discernimento no corpo, compromete e enfraquece o corpo. Pode até levar à morte. Uau. Eu estou fraco, estou caído, estou sem poder, e talvez você pergunta, mas o que está acontecendo? E a resposta pode ser, olha, talvez tenha alguma realidade de Acã aí nessa história. E aí isso faz com que o povo de Deus ali esteja enfraquecido. Por que acontece isso, pastor? Porque Israel era para estar unido. Porque Deus vê não apenas o indivíduo, Deus vê também o coletivo, e Deus vê eles juntos. E quando Deus vê eles juntos, vê como um povo, era um povo. E esse povo andava debaixo da mesma nuvem. Esse povo andava debaixo da mesma visão. Era o povo de Deus, não deixou de ser povo de Deus. Então quando um peca, o povo peca. Meu Deus, pastor, agora complicou a minha teologia. Pois é, que complique. Deus aqui não está irado só contra o cara ali, chamado Acã. Deus está virado contra todos ali. Em Josué capítulo 7, veja só, no versículo 4 e 5, diz assim, ó. Assim, subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Deixa eu explicar para você o seguinte. Tinha Jericó. 600.000 foram contra Jericó. Sabe o que aconteceu? Nenhum israelita morreu. Nenhum. Depois desse episódio, no meio dessa história tem Acã. Aí eles vão para a segunda. Segunda cidade, Ai. O nome é bem sugestivo. Ai. Daí que deve vir um Ai, aleluia. Né? Ai. E o que aconteceu em Ai? O que aconteceu em Ai que eles pensaram assim? 600.000? A gente deu uma rodada ali. Soprou um chofarzinho. Caiu tudo. Foi fácil. Ai é minúsculo. Não é Jericó. Ai é fraco. 3.000 tá bom. 3.000 dá conta. Subestimaram a realidade. Sabe o que aconteceu? 36 morreram lá. É o que diz ali. Só para você entender melhor. 36 morreram lá. E por que morreram? Porque tinha criptonita na história, irmãos. O super-homem agora está sangrando. Já viu ter pessoas na nossa geração que falam assim, eu não quero mais, porque o evangelho não funciona. O evangelho não funciona para a minha vida, as coisas não acontecem. Eu acho que a Bíblia não é totalmente verdadeira. Será que é isso? Ou será que, na verdade, o que de fato acontece é que a gente demora a discernir o corpo, demora a se alinhar com aquilo que Deus quer. E por que isso? Porque às vezes a gente justifica a criptonita, às vezes a gente justifica aquela realidade que nos suga e nos drena e nos tira tudo aquilo que Deus quer da nossa vida. Bom, a história vai avançar em Josué capítulo 7, versículo 10 e 12, e Deus vai falar com Josué depois. E fala para que ele possa dar um jeito nessa história aí. Deus vai deixar bem claro que Israel pecou. Ele não fala assim, Acã pecou. Ele fala, Israel pecou. Interessante, quando Deus fala ali, por meio de Josué, né, com Josué, eles falam assim que Israel pecou. É o mesmo povo, então, isso é importante entender, é o mesmo povo. Só que agora, o povo que antes podia, agora já não pode mais. O povo que antes conseguia, agora já não consegue mais. Já imaginou essa situação, irmãos? Sabe o que eu penso dessa história? O triste dessa história é quando a gente está nesse momento que antes a gente podia e agora já não pode mais, e a gente se contenta em não poder mais. Acho que a coisa mais triste que tem é quando a gente olha para trás e fala assim, antes podia, mas agora não posso mais. E a gente começa a criar justificativo porque não pode mais. O tempo mudou. Deus já não quer fazer assim. Acho que as coisas mudaram. A estação mudou. A nuvem se foi. E começa a justificar um monte de coisa espiritual para não dizer que tem um criptonita escondido em algum lugar. Consegue entender o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Amém, glória a Deus. A gente começa a falar, as orações já não estão sendo respondidas quanto antes. As coisas ficam mais difíceis mesmo.
E a gente vai justificando de algum modo para poder manter algumas realidades que são a razão pela qual a gente não está conseguindo viver tudo isso. Eu não sei, mas acho que essa palavra, para mim, ela é impressionante, assim. Porque aqui o povo inteiro está penando por causa da criptonita espiritual que foi startada por um homem. E eu já vou explicar um pouco melhor sobre isso, porque Josué, graças a Deus, ele foi rápido. Ele foi rápido. Quando ele entendeu esse negócio, Josué foi rápido. O que ele fez, pastor? Uma vez que ele identificou quem era, ele foi rápido. O que ele fez? Ele eliminou Acã. Nossa, pastor, isso é forte demais. Não faça essas coisas, né? Isso é coisa do Antigo Testamento, pastor. Isso não se faz, não. Isso aí é terrível, esse negócio de eliminar. Não, deixa que Deus faça. Só a gente ora e Deus faz. Pois é. Será que é assim? A criptonita ali foi jogada fora de Israel. O Acã, ele foi eliminado. E o que aconteceu? Israel voltou a ser indestrutível. Israel conquistou toda a terra prometida. Toda Canaã foi conquistada por causa desse fato aqui. Entenda? Isso é muito importante. Aí agora você vai entrar numa aparente contradição. Você fala assim, ainda bem que isso é Antigo Testamento, não tem nada no Novo Testamento em relação a isso. Calma lá. Calma lá. Lembra de Corinto? Lembra do Paulo em Corinto? O Paulo em Corinto vai estreitar melhor essa situação toda. E ele vai dizer que a semelhança do Acã, lá no povo de Israel, tinha um nojento no meio da igreja de Corinto. Mas não é qualquer nojento, não. É um nojento específico. Ele dá nome. Ele deixa claro. Ele publica essa realidade para toda a Ásia. Todas as igrejas estão sabendo agora. Ele diz, deixa clarinho ali. Assim como Deus falou com Josué lá, Deus fala com Paulo e Deus vai fazer alguma coisa interessante ali. E Deus basicamente diz que eles deveriam, isso é importante, Deus diz que eles deveriam, guarda essa palavra, expulsar esse homem no meio deles. Que loucura, hein? Pô, que intolerância religiosa. Não, é isso. Eles deveriam remover, a linguagem do apóstolo Paulo, eles deveriam remover esse fermento velho ali. Eles deveriam remover essa pessoa má, expulsar esse perverso. Meu Deus, como é que faz um trem desse? Aí talvez você pense, mas o Paulo não é o pregador da graça? É o pregador da graça. Ele não é o apóstolo da graça? Ele é o apóstolo da graça. Graça. Ele não é aquele que escreveu sobre a graça em Romanos? É aquele que escreveu da graça em Romanos. Ele era pai de filhos espirituais, chorava, se doía, gemia por eles. Ele amava as pessoas. Paulo não tem nenhum problema aqui de ódio. Não, ele tem um problema com ódio, ele facilmente odiava alguém. Não. Não era isso. Mas no meio da igreja de Corinto, tinha gente vivendo uma comunhão errada com o mal. Ao ponto que, olha o que ele diz ali, ó, ao ponto que eles toleravam que um cara transasse com a mulher do pai dele, ou seja, com a madrasta. Está comigo ou não? Ele fala que eles estavam tolerando imoralidade sexual no meio deles. E comiam a ceia, bebiam a ceia tranquilo, cegado, e gente morrendo. E gente fraca na fé. Criptonita sem ser retirada. Tinha o quê? Tinha um pecado no meio deles. E não era um pecado de descrente. Isso é importante você entender. Não era um pecado de descrente, novo convertido. Não. Isso aqui, a falta da tolerância era em função da liderança saber e adequar e normatizar as realidades porque estava adequado. Pastor, está na Bíblia isso? Sim, leia depois. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Todos devem ser removidos ali. Vocês devem remover esse homem da comunhão de vocês. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3. Vocês devem expulsar esse homem. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Livre-se do fermento velho, removendo essa pessoa má do meio de vocês. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13. Expulse o perverso do meio de vocês. Pastor, isso é Bíblia? Sim, é Novo Testamento, irmão. Novo Testamento. Talvez alguém vai dizer assim, ó. Ah, então se tiver alguém em pecado, está todo mundo derrotado? Sempre vai ter alguém em pecado. É verdade, deixa eu falar para você. Sempre vai ter alguém em pecado. Isso é fato, é verdade. Não é isso que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia não está dizendo que não existe pecado no meio do povo de Deus. Não está dizendo isso.
A Bíblia não está dizendo que todo o corpo está sofrendo porque alguém está em pecado. Não, não é isso que está dizendo lá. O que está dizendo aqui é que esse sofrimento estava em função de tolerar, de aceitar como normal, de dizer, não faz mal. O problema aqui é que eles chegaram a uma conclusão, não faz mal. O cara está pegando a mulher do pai, não faz mal. Não mexe com ele porque ele é uma bênção, aleluia. Não mexe com ele porque ele é líder, não mexe com ele porque ele é poderoso, não mexe com ele porque até lá com razão. Então, o que eles fizeram? Normatizaram a maldade. Tenta imaginar isso nos dias de hoje, irmão, em que tudo que não se pode mexer é na tolerância, porque tudo é intolerante, né? A gente tem que ser amável, querido, né? Não pode nunca fazer nada em relação a isso. Como que você expulsa alguém em algum momento assim? Como que faz isso? Não pode, né? Proibido fazer esse negócio. Mas aqui, né? Parece que é o princípio das dores que só aumenta. Daqui a pouco vão nos obrigar a fazer um monte de coisa. A sociedade vai nos obrigar a fazer, aceitar, tolerar. Mas será que é o adequado? Parece que não. E por que não? Porque isso tira o poder, tira a força. Acaba com a vida. Pecado sempre teve, irmão. Fica tranquilo. A Bíblia não está falando que não tem pecado no meio do povo de Deus. Sempre teve e terá aqui na terra. A diferença é como que a liderança lida com o pecado. Como que ela lida com aquilo que faz mal, com aquilo que é tolerado. E é essa a grande questão. Porque a criptonita acaba com a gente. Ela acaba com a nossa vida. Então o que eles precisavam fazer? Confrontar essa realidade. Confrontar isso em amor. Confrontar isso para que pudesse ser de fato manifestado a mudança. Alguém poderia falar, mas não faz isso, que isso, Deus é amor. Essa é a nossa lógica de raciocínio de que o Deus que é amor é um Deus que não disciplina, sendo que a Bíblia fala que é justamente o contrário. O Deus que ama, ele disciplina. E é justamente por isso que ele ama. E é justamente por isso que ele disciplina. Então ele faz isso porque ele ama, é o contrário. A gente está dentro de uma cultura que as pessoas falam assim, não fala, melhor não mexer com o negócio. A Deus parece que quer mexer. Ele quer mexer para corrigir, para exortar, para transformar, para mudar. Porque isso está destruindo vidas. Está acabando com realidades. Você consegue entender isso? Isso é forte demais. Eu sei que o horário está avançado, mas é forte demais, é importante de entender, porque a criptonita aqui nesse negócio, ela gera um estilo de vida que a gente facilmente aceita como sendo, tá bom, tá legal, não dá tão ruim assim. E a gente não percebe que a gente está morrendo e o corpo está sendo estrangulado nesse processo. Isso precisa ser discernido. Essa é a linguagem de Paulo, em discernir o corpo. É assim, o que eu faço te afeta, e o que você faz me afeta. Você precisa entender isso aí. Pastor, isso é muita responsabilidade. Isso é ser corpo. Eu achei que é só o que você faz que me afeta, pastor. Não, o que você faz me afeta, irmão. Por quê? Porque nós somos corpo. É um dedo que inflama e daqui a pouco dá uma generalizada aqui, E a gente vai para o UTI, mal. Entende essa realidade? Quando a Bíblia fala que é corpo, não é uma brincadeira esse negócio que a gente acha que entende. Não, é fato. Acã fez Israel decair da glória que estava. Israel estava em glória, o Acã foi lá e destruiu o negócio. Mas quem que levou todo o pacote do juízo? A galera toda. Um pouco de fermento, você sabe, você que faz comida em casa, né? É um pouquinho de fermento que você coloca. Né? A massa inteira é comprometida por aquele fermento que você coloca. Essa é a ideia do fermento aqui. Você não pode ignorar. Se a gente ignora, a corrupção se generaliza. Pastor, então a gente não vai aceitar mais ninguém. Não pode entrar mais ninguém aqui. Não, você não está entendendo isso, não tem nada a ver isso. Todos os pecadores, os mais graves, absurdos pecadores, são bem-vindos. Todos eles, com os mais diferentes pecados. O que a gente não quer e não pode é normatizar o pecado. Não pode tornar o fermento como algo, na verdade, que é indispensável para a nossa vida. E o que é o fermento? É o pecado proposital. É aquilo que está na cara que é pecado, mas a pessoa finge que não sabe. Eu acho que não é. E começa a pegar na Bíblia justificativas para poder dizer que aquilo que é pecado não é mais pecado para ela. Ou se foi pecado, foi na geração passada, mas nessa não é mais. Sabe o que a Bíblia fala em relação a isso? Deixa eu falar para você. A Bíblia, Novo Testamento, fala que a gente não deve se associar com pessoas que se dizendo irmão, são imorais. A Bíblia fala isso, não é o pastor Wesley, tá? A Bíblia fala que a gente não deve se associar, comer junto, viver junto com gente que é imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. A Bíblia que fala isso. Então, se nós temos como membro alguém nessa condição, nós precisamos entender que nós temos criptonita na história.
E isso enfraquece não apenas a própria pessoa, mas o corpo. Pastor, como a gente lida com isso? Com muito amor e carinho. A gente quer que essas vidas possam ser transformadas. E isso vai acontecer na semana que vem, quando a gente falar sobre identificar a criptonita. A gente vai identificar essa criptonita. A gente precisa olhar para ela com carinho. Então, a gente vai entrar nesse caminho para poder arrancar essa realidade. No nome de Jesus. Pastor, deixa eu só entender. Você quer dizer que o pecado do outro pode de algum modo me agredir? Sim. Mas então tem passagem bíblica que uma pessoa pode transformar todo o resto. Verdade, tem. Mas para isso tem que ser a semelhança de Elias, assim. Se você conseguir ser a semelhança de Elias, está na bênção. Senão, a regra geral toca para você. Estou aqui para provar para você que, biblicamente, existiu uma geração inteira corrompida. E existiu um Elias que não se dobrou. E alguns outros que ele não sabia que existia também além dele. Não se dobraram. Mas olha a diferença. Ele fez a diferença para todos os demais. Ele foi a reversão do quadro. Ele fez. E como que ele fez isso? Confrontando as estruturas. Confrontando o pecado, confrontando a idolatria. Aí a reversão de quadro. Não é aceitação. Porque a gente pode falar, não, tem uma base bíblica para poder dizer que o Elias estava de boa. Sim, se você não comete pecado no seu individual, você vai estar debaixo de bênção. Fique tranquilo em relação a isso. Mas existem níveis de bênçãos para o coletivo que não se manifestarão por causa do pecado. Que é como criptonita em nosso meio. Está dando para entender sim ou não? Qual o nome dessa mensagem, pastor? Eu falo no final, não falei no começo. É o poder do um. O poder do um. Esse é o nome da mensagem de hoje. E é tremendo você entender esse tal do poder do um. Porque esse poder da unidade, a maneira como Deus nos olha é muito importante. Você foi chamado a ser um conosco. Eu fui chamado a ser um com você. Nós precisamos entender esse segredo para que a gente possa entender melhor o Evangelho. Para que a gente possa entender melhor o poder da igreja. Porque quando Deus vê essa realidade, não vê o Wesley simplesmente, ele vê a igreja. Então, importa muito o que o Wesley faça, mas ele vê a igreja como um todo, ele edifica a sua igreja, ele trabalha pela sua igreja. A igreja é a esperança para esse mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, para poder encerrar, porque o tempo já está estourado, e eu não posso deixar de falar isso, porque senão eu vou falar outra semana depois. João capítulo 17, no versículo 20, tem um versículo interessante que diz assim, ó. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Isso aqui são palavras do próprio Jesus. O poder do um. Olha o que ele fala ali no versículo 21, para que eles possam crer. Ele está colocando a esperança do crer na igreja, no ser um. Ele está dizendo assim, ó, o mundo precisa ver essa realidade na igreja. O mundo precisa aplaudir. Uou, o super-homem conseguiu segurar o avião e ninguém morreu. O mundo precisa aplaudir os atributos de Deus que se manifestam em nossa vida. Essa é a realidade. Essa é a esperança do mundo. A esperança do mundo não está na política, não está na economia, não está em nenhum monte de governo e influência mundial. A esperança para essa geração perdida está naquilo que Deus resolveu escolher para poder manifestar o seu poder, que se chama Igreja de Jesus. E eu sou igreja, você é igreja. Então eu quero dizer para você que, sim, Jesus é a esperança das nações, mas a esperança das nações mora aqui dentro, e mora aí dentro. Isso é importante você entender. E isso nos faz esses super-homens. Isso nos faz ser chamados a viver essa realidade. Como que Jesus fazia isso? Como que Jesus era um com o Pai? Resumo, ele agradava o Pai. Como ser um com alguém? Agradando o Pai. Se você pode pegar, ler depois, João capítulo 5, versículo 30, João capítulo 6, versículo 38, Hebreus capítulo 10, versículo 7, todos eles falam sobre a mesma coisa, pela obediência, agradando ao Pai. O modo de Jesus ser um com o Pai não era apenas declarar que é um. Porque às vezes a gente cai nessa, né? Ah, eu declaro, eu sou um com você. Ah, eu sou um com você. É ação com você. Mas não manifesta isso na prática. É só da boca para fora. Jesus não fazia isso da boca para fora. Como que ele era um com o Pai? Ele fazia aquilo que ele viu o Pai fazer. Ele manifestava aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Ele agradava o Pai sabendo aquilo que era a vontade do Pai. Assim ele era um com o Pai. Como que a igreja é um? Fazendo a mesma coisa. Eu não sou um com você porque eu acho você lindo e maravilhoso. Eu não sou um com você porque você me acha lindo e maravilhoso. Eu sou um com você e você é um comigo, na medida que nós somos um em Cristo, porque nós fazemos a vontade do Pai. É esse o nosso chamado. E na semana que vem, você não pode perder, porque tem mais. Ao longo dessas 4 semanas, nós vamos mergulhar mais e mais nessa revelação da criptonita. Amém?
Vamos ficar de pé para nós encerrarmos a nossa ministração de hoje. Pastor, foi muito rápido. Glória a Deus que foi gravado. Aí você pode colocar numa velocidade mais lenta. O pastor em slow motion. É muito mais legal. Porque hoje foi muito rápido. Por que foi tão rápido, pastor? Porque eu tinha bastante conteúdo para poder ministrar. E eu queria ir do início ao fim com aquilo que eu me propus aqui. Deus queira, em nome de Jesus, que na semana que vem nós não tenhamos tantos problemas técnicos na internet, não temos nenhum problema técnico na transmissão, e não nos faça começar tão tarde quanto nós começamos hoje. Deus queira, em nome de Jesus, que isso não aconteça, para que a gente possa começar de fato às 20 horas e acabar por volta de 21 horas aquilo que está sendo proposto. E não fazer essa correria tão grande quanto foi nessa ministração de hoje. Mas eu espero que, se você não pegou alguma coisa, e se você entende que essa mensagem é importante, que você possa ver depois, porque ela foi gravada. Não está transmitida online, por causa da internet, mas ela está sendo gravada, e logo mais à noite ela será transmitida no nosso canal no YouTube, tá bom? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor possa nos ajudar nesse processo todo. Nós queremos identificar essa criptonita, para poder tirar ela da nossa vida. Nós queremos, em nome de Jesus, viver o Teu chamado, e viver, Senhor Deus, a obra que o Senhor nos chamou a viver, cumprir com a missão que o Senhor nos chamou a cumprir. E nós sabemos, Pai, que ela não é pautada pela nossa maneira de olhar, mas ela é pautada pelo que a Tua palavra diz. E o Senhor nos chamou para manifestar o extraordinário. O Senhor nos chamou para viver de maneira sobrenatural. O Senhor nos chamou para fazer coisas ainda maiores que o Senhor fez, Senhor Jesus. Nos permita viver isso. Nós queremos, Pai, no nome de Jesus, que as pessoas que ainda não conhecem o Senhor nessa geração, possam, ao olhar para nós, reconhecer o Senhor e se render a Ti. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Obrigado pela sua paciência. Muito obrigado. Que Deus abençoe você mais e mais, em nome de Jesus.